Vamos desligar os nossos microfones. Edeli, a casa é sua. Boa tarde a todos. Que tenhamos todos uma tarde excelente, com Jesus no coração, com o amor do nosso Pai em nossos lares. Vamos dando início a mais um estudo dessa tarde. Que Jesus esteja sempre conosco, nos orientando, que nosso mentor espiritual esteja aqui, nos incluindo ao melhor, ao amor, à caridade, à paz. Que consigamos entender e levar à frente o que vamos ouvir hoje, para que possamos passar sempre, não ficar só para nós. Porque todos hoje, principalmente agora, estamos precisando ouvir um pouco mais sobre Jesus, acreditar e ter muito mais fé em Deus, o nosso Pai. Queremos agradecer, Senhor, pelo dom da vida, agradecer por mais esse dia. Estamos respirando, estamos vendo, estamos sentindo. Obrigado, Senhor, por estar aqui, nos abençoando, nos protegendo. Esteja em cada lar, para que todos possamos ter Jesus no coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu mentor espiritual de cada um, nosso anjo guardião. Que esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre abertos para estar nos braços de Jesus. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de luz e amor, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Moscozinho, a casa é sua. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, Irineide e demais irmãos e irmãs. Hoje nos coube o comentário desse livro, Palavras de Vida Eterna. São mensagens de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. E o tema de hoje é Convite ao Estudo, a lição 122. Convite ao Estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Está em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Eu peço primeiramente licença a todos para eu ler a lição, que eu costumo fazer assim, ler a lição toda e depois tecer os comentários. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus, mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens,
No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor, todavia, será justo aprender como todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. Muito bem, meus irmãos. Todas as lições desse livro são verdadeiras pérolas de Emmanuel, e nessa de hoje também, onde ele, com muita sabedoria, nos explica essa passagem de Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 1 a 5. Capítulo 1, versículo 5. Nessa carta, Pedro nos faz um alerta para que em todas as nossas tarefas, nas nossas atividades, tenhamos o cuidado de unir a fé à virtude, ou seja, as nossas qualidades morais e espirituais, e a virtude à ciência. Emmanuel, com toda propriedade, nos explica o que Pedro quis dizer com vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Nesse primeiro parágrafo, Emmanuel conta que, no passado, milhões de pessoas se revelavam com extrema confiança em Deus, mas lhes faltava bondade no coração. Tinham os corações endurecidos, destilavam mel nos lábios, mas fel no coração. Com isso, puniam severamente todos aqueles que não rezavam na mesma cartilha, ou seja, que não comungavam dos seus ideais, não pensavam como eles. Mas nós temos que entender que talvez, ou com certeza, muitos de nós estivemos lá, junto deles, agindo como eles. Já no segundo parágrafo, Emmanuel cita quais eram essas punições, esses suplícios, né? E aqui Emmanuel nos leva a refletir sobre a Santa Inquisição, onde pessoas tinham como uniforme a batina. Tinham uma fé imensa em Deus, mas não tinham o amor, a bondade
no coração e condenavam pessoas à morte em verdadeiros suplícios, em postes de fogueiras, transformando as pessoas em verdadeiras tochas humanas. Na Santa Inquisição, existia, sim, muita fé em Deus, mas nenhuma bondade. Emmanuel continua nos dizendo que, com a evolução natural, gradual da humanidade, o homem que antes tinha fé, passou também a ter fé e bondade no coração. Mas ainda lhe faltava outro fator muito importante. E esse fator era a educação, o conhecimento. Com isso, a ignorância dominava essas pessoas que passavam a concordar e estimular grandes abusos abomináveis ao próximo, alegando com isso submissão a Deus por desconhecimento. Nessa lição, Emmanuel nos explica, meus irmãos, nos explica também que o apóstolo Paulo nos alerta que devemos alicerçar a fé na bondade para que ela não se converta em fanatismo. Temos que iluminar nossa fé e nossa bondade com o conhecimento. Com o conhecimento edificante. Ou seja, fazer uma união, uma junção de fé, bondade e ciência através do estudo. Vejam vocês a importância do estudo. Todo dia nós ouvimos aqui, em palestras, em comentários do Evangelho, da importância do estudo, do conhecimento. E daí, nós lembramos dos ensinamentos de Kardec, na sua máxima, onde ele diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não adianta só amar, nós temos que ter a instrução, ter o conhecimento. E ainda no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, Allan Kardec diz o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, e ambas têm o mesmo princípio, que é Deus. Então, uma não pode contradizer a outra. E Emmanuel continua nessa lição a nos dizer o seguinte: que devemos saber como ser bom. Olha só que coisa interessante. Existe uma ciência de ser bom. A gente tem que saber como ser bom. Não simplesmente ser bom, mas ser bom para quê? Vejam bem, não devemos ser bom por conveniência, por interesses próprios. Ser bom, ter lábia para enganar o próximo. Ser bom para pisarmos nos que estão embaixo para subirmos na vida. Ser bom para se safar de erros e prejuízos ao próximo. Ser bom nos atos orgulhosos e artimanhas. Então, nós temos que aprender a ser bom. Ser bom no sentido da verdadeira caridade, do verdadeiro amor ao próximo, do verdadeiro combate ao egoísmo, à inveja, ao orgulho. Ser bom no respeito às leis divinas
e aplicação dos ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia. E Emmanuel conclui essa lição maravilhosa nos convidando ao estudo, para sabermos discernir o certo do errado em nossas ações, em nossas atividades na vida terrena. Ele evidencia nessa lição a importância do estudo para o nosso bem viver. O estudo é, sem dúvida, o ato de descortinar o véu da ignorância e passarmos a agir segundo os verdadeiros preceitos da luz divina, dos ensinamentos divinos. Daí a importância do estudo constante do Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo constante e sério da doutrina espírita na nossa jornada evolutiva rumo ao alto. Então, nessa lição, Emmanuel nos diz da importância de termos a fé, mas uma fé aliada à bondade, e a fé e a bondade aliada ao conhecimento, para que não deixemos, não permitamos que a ignorância nos faça concordar com certos abusos que praticam ainda hoje por aí. Certos fetiches, certas crendices que não são coerentes com a doutrina espírita e principalmente com os ensinamentos de Jesus. Mas tudo isso nós vamos adquirir somente através do estudo, aliando ao estudo a fé, a esperança e a confiança em Deus. Então, meus irmãos, essa era a lição da tarde. E pouco teve de mim, porque Emmanuel já foi muito claro nas suas explicações, nos seus comentários. Eu apenas disse o óbvio que Emmanuel já tinha dito, mas de uma maneira assim, mais simples, para nós guardarmos esses ensinamentos. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem na paz e na alegria que vem de Jesus. Obrigada, Moscozinho. Simples, prático e objetivo. Transformou em letras miúdas de uma forma gostosa. Obrigada. Viu? Duzinho, a casa é sua. Que bom, que prazer. Prazer fazer as vibrações tão necessárias, de um modo geral, para nossos irmãos encarnados e aqueles desencarnados que se encontram em zonas periféricas, mais talvez nebulosas do que nós estamos. Então estamos mais aptos do que imaginamos para vibrar. A lição passa pela fé, nos traduz as virtudes e nos encaminha à ciência. E em cada passo, a gente leva consigo o discernimento. Uma faculdade importante para que possamos traduzir os nossos sentimentos. Evocamos ao Pai, Jesus, nosso Mestre querido, as bênçãos do alto e o concurso maior dos benfeitores da espiritualidade amiga, que se unem a cada dia incansavelmente em grupos diversos para aqui estar junto de nós, na crosta terrestre, tão mencionada por André,
em todos os seus livros, traduzido por Chico, nosso querido Chico, que muitas vezes deve se fazer presente aqui, trazendo vibrações de amor, de paz, de discernimento a todas as governâncias da Terra, eleitas ou consideradas, que essas vibrações cubra esses governantes, não pelo seu posicionamento, não por acreditar que há algum poder, mas pela sua responsabilidade. E essa governança pode ser política, mas pode ser hoje científica, que eles possam discernir, que o discernimento envolva as suas almas, para que eles possam cumprir e fazer valer a sua responsabilidade, a qual, em algum momento, assumiu. Vibremos por todos eles, com muito amor, muito carinho, muita fé, muito respeito, mas, contudo, diante do quadro atual, muita esperança. Vibremos pela saúde de todos os nossos entes queridos, parentes, consanguíneos, mas de todos os nossos irmãos, pela crosta terrestre toda, que possamos envolver este planeta em bênçãos de saúde, de paz, e transformar o caminho que se iniciou de combate à pandemia num efetivo combate e entendimento para que nós nos transformemos em pessoas melhores, para que não possamos passar por mais pandemias para um aprendizado. Vibrações de amor e de paz para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Nosso muito obrigado ao Pai e a Jesus, nosso Mestre amado. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, meus amores.